gente, bom dia! A temática do nosso 10º dia é Jesus ensina os discípulos por meio de parábolas. Eu vou contar 2 parábolas para vocês hoje e elas estão em Mateus capítulo 13. O semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou de pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E logo em seguida, Jesus explica essa parábola. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raízes. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio de espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e as ilusões das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem, e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. E aí, antes de eu partir para a próxima parábola, eu queria explicar um pouquinho para vocês. Aqui a gente vê que são vários tipos de sementes, consequentemente vários tipos de pessoas, né? A primeira delas são as que ouvem a mensagem, mas não entendem, que são como as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Essa parte aqui, eu vejo como aquelas pessoas que aceitam a Jesus, mas elas não têm nenhuma coragem para continuar esse trajeto, né? A gente sabe que não é fácil. E aí tem que ter aquelas pessoas que vão dar suporte, que vão falar da palavra de Deus para elas. O segundo tipo de pessoas são aquelas sementes que foram semeadas onde tinha pedras e elas ouvem a mensagem e aceitam com alegria, mas duram pouco porque não têm raízes. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Então essas pessoas, elas aceitam com alegria a palavra de Deus, mas elas não têm raízes, elas não estão firmadas com fé na palavra de Deus. E aí quando vem as aflições, as perseguições, acaba que se distancia de Deus. E outras pessoas são parecidas com as sementes que foram plantadas no meio de espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e as ilusões das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. Essas outras pessoas aqui, elas escutaram a mensagem. Quando Jesus terminou de contar a parábola, ele falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que significa? Não é só a gente escutar, entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas a gente compreender. E aí esse outro grupo de pessoas, eles compreendem a mensagem de Cristo, o que ela significa para as nossas vidas. Mas aí a gente tem tantas preocupações, não dedica um certo tempo a Deus, mas fica preso a essa óptica terrena, as coisas terrenas de buscar riquezas, felicidades transitórias, que acaba que se distancia de uma comunhão com Deus. E as outras são as sementes em terra boa, que são as pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Então, que a gente possa buscar ser esse último tipo de sementes, né? Que a gente busque a palavra de Deus, que a gente entenda ela e que através dela a gente produza bons frutos. E aí a segunda parábola é a do joio, que está logo em seguida. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras.
De onde será que veio o joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram, o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimados. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Jesus explica a parábola do joio. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem, e o terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio é as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também os que praticam o mal. Depois os anjos jogaram essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol do reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então, gente, fazendo uma pausa novamente, para explicar um pouquinho sobre essa parábola do joio. Como vocês podem ver aqui no início, tem assim: veio o inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, o joio. E logo em seguida, na explicação, Jesus fala: O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntaram e tiraram do seu reino todos aqueles que fazem o mal e todos aqueles que fazem com que os outros pequem. Então, o que a gente viu aqui? No meio do trigo foi colocado o joio. E aí, o que esse joio pode fazer? Pode contaminar, né, o trigo. As pessoas más podem fazer com que as pessoas boas acabem pecando. E aí, mais na frente na história, quando os empregados perguntam se é para arrancar o joio, o patrão fala: Não, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. E aí, lá na frente na explicação a gente vê que os anjos vão fazer isso, né? Se fosse ser arrancado antes do tempo, o trigo poderia ir junto com o joio. E o que isso significa? A meu ver, existem pessoas que estão ali, que frequentam a igreja, que conhecem a palavra de Deus, mas ainda estão presas nesse mundo, continuam nas suas antigas práticas. E aí, se Jesus viesse agora, por exemplo, se essa colheita fosse ser feita agora, então a mensagem final, a reflexão que eu queria trazer para todos nós, né, e eu me incluo nisso, será que a gente está do lado do joio ou do lado do trigo? Vamos buscar, né, estar do lado do trigo para quando for a hora certa, que não é agora, né, a colheita não é precoce, na hora certa da colheita que a gente possa ser tirado depois. O joio vai ser tirado primeiro, vai ser lançado no fogo, e o trigo, né, que são as pessoas que andam com Deus, vão para o reino dos céus.